Você já parou para pensar em como exatamente começa uma guerra entre países? Não estou falando apenas do momento em que os primeiros tiros são disparados, mas do que realmente acontece antes disso. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, guerras quase nunca começam de repente. Elas são construídas aos poucos, em silêncio, em reuniões fechadas, em discursos públicos e em decisões que parecem pequenas, até que deixam de ser, e quando as pessoas percebem, já é tarde demais. Ao longo da história, guerras gigantescas começaram por motivos que, à primeira vista, parecem simples ou até absurdos. Um exemplo clássico foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, que acabou desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Mas aquele evento foi apenas a faísca. A pólvora já estava espalhada por toda a Europa havia anos. Tensões políticas, rivalidades econômicas, alianças militares e disputas territoriais estavam se acumulando lentamente. Ou seja, a guerra não começou naquele dia. Ela vinha sendo construída muito antes, e esse é o primeiro ponto importante para entender como guerras começam. Tensão acumulada. Países raramente entram em guerra sem antes passar por anos de desconfiança, competição e conflitos indiretos. Pode ser disputa por território, recursos naturais, influência política ou até questões ideológicas. Um país começa a desconfiar das intenções do outro. O outro responde com reforço militar. E pouco a pouco, cada decisão aumenta o clima de ameaça. O segundo ponto é algo que muita gente subestima: alianças entre países. Na prática, quase nenhum país luta completamente sozinho. Existem acordos de defesa, tratados e blocos militares. Isso significa que, se um país entra em guerra, seus aliados podem ser obrigados a entrar também. Foi exatamente isso que transformou um conflito regional na Primeira Guerra Mundial. Agora vem um terceiro fator que costuma ser decisivo: a narrativa que os governos criam para a própria população. Nenhum governo simplesmente anuncia vamos entrar em guerra sem justificar isso para o povo. Normalmente surgem discursos sobre defesa nacional, proteção da soberania ou resposta a uma ameaça. Em muitos casos, líderes políticos precisam convencer a população de que lutar é necessário. Isso cria um sentimento de pertencimento e união nacional, algo que historicamente foi usado para mobilizar milhões de pessoas. Outro elemento muito importante são os chamados incidentes diplomáticos ou militares. Às vezes, uma guerra começa após um evento específico que aumenta drasticamente a tensão entre dois países. Um exemplo famoso foi o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor em 1941. Um único evento pode mudar completamente o rumo da história. Mas existe ainda um fator menos visível: o cálculo estratégico. Líderes políticos e militares analisam constantemente se um conflito pode ou não ser vantajoso. Eles observam a força militar do adversário, o apoio internacional, a situação econômica e até o humor da população. Às vezes, um país acredita que precisa agir rápido antes que o outro fique mais forte. Também é importante entender que muitas guerras começam muito antes do primeiro confronto direto. Existem fases chamadas de guerras indiretas ou conflitos por procuração. Durante a Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram exatamente isso em várias partes do mundo. E aqui surge uma dúvida interessante: será que guerras são inevitáveis quando as tensões chegam a certo ponto? Ao longo da história, muitos conflitos foram evitados justamente por negociações diplomáticas ou acordos econômicos. No fundo, o início de uma guerra raramente é um único momento. É um processo, é um acúmulo de tensões, decisões políticas, alianças, narrativas e eventos que se conectam. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas como uma guerra começa, mas por que poderia ter sido evitada. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com mais pessoas.